Ok, sejam bem-vindos, dando continuidade à nossa criação do banco de dados. Vou deletar esses comandos que nós fizemos na aula passada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo banco de dados. Aqui no ícone para criar um novo banco. E aqui eu vou chamar agora ele de BD_biblioteca. No BD_biblioteca, aqui eu tenho a opção de definir os caracteres dos dados que vão ser inseridos dentro desse banco. Ou seja, no caso como eu estou no Brasil, sei que eu registre dados que possam ter acentuação. Então seria interessante que eu obtivesse uma forma de codificação desses caracteres no meu banco de dados. Então uma das formas é através do nosso UTF-8. Então vou descer aqui para visualizar essas formas. Aqui, ó, o UTF-8. E nesse collection, quais são as coleções, qual é a configuração do meu UTF-8. O meu UTF-8 Unicode CI. Ou poderia estar sendo General CI também. Clicando aqui em aplicar, ele me mostra que além daquelas configurações de criação de banco de dados que nós fizemos na aula passada, e criou um banco de dados simples, sem dizer qual era a codificação dele, a gente criou apenas com Create Database. Aqui ele mostra mais alguns comandos que a gente pode estar utilizando para criar o nosso banco de dados com a configuração de codificação. Vou copiar esse comando. Vou aqui no meu arquivo de texto novamente. E corrigindo aqui esse comando drop para deletar o banco de dados. E vou aqui na criação de banco, vou copiar aquele meu código. Eu copiei ele aqui. Se eu clicar aqui em aplicar, já criei meu banco de dados com a minha codificação. Mas eu vou cancelar aqui para fazer o mesmo procedimento que fizemos na aula passada. Vamos criar via comando. Vou fechar. Esse banco de testes aqui, eu vou apagar ele. Drop. Não quero esse banco de testes. E eu vou colar aquele comando. Se eu executar aqui, ele vai criar para mim. Ou eu posso, no caso, posso estar substituindo, caso eu queira, pelo database, que é o meu comando também, criação de banco de dados, que é o mais prático, até inclusive o mais fácil de lembrar. Então vou executar. Vou atualizar aqui. E olha só, está aqui o meu banco de dados criado. E hoje nós vamos criar as nossas tabelas. Mas antes, vou abrir aqui o meu navegador. E vou visualizar o nosso diagrama, o diagrama que já fizemos em aulas passadas. Vou conectar aqui com a minha conta do Google, eu tinha conectado anteriormente. Ok, vou abrir aqui o meu diagrama. Aqui o nome do diagrama está em branco. Eu posso estar dando nome a esse diagrama, vou clicar aqui em renomear. Chamar ele de BD_biblioteca. Renomear. Isso aqui agora ficou com o nome BD_biblioteca. Vou clicar em abrir. Pronto, com o meu banco de dados aqui aberto, eu vou colocar ele aqui em tela cheia. E a primeira tabela que eu vou criar vai ser aqui a nossa tabela livros. Então aqui no MySQL, graficamente, eu faria da seguinte forma. Aqui no meu banco de dados, vou clicar aqui nessa setinha da esquerda.
e vai baixar aqui algumas opções para mim. Uma delas é a opção de Tables. Tables seria tabelas. Então, com o botão direito em cima da palavra Tables, vou ter aqui Create Table, que é criar uma tabela. E aqui eu tenho o name, definir o name dessa tabela. Vou colocar aqui TB underline livros, seguindo aqui a orientação do nosso diagrama. E aqui são os nossos campos. O primeiro campo é o campo ID. Então, vou clicar aqui no primeiro campo. Clicando aqui, já até me dá uma sugestão. Ó. ID TB livros. Eu vou querer apenas ID underline livros. Da forma que a gente definiu aqui. Inclusive aqui não foi nem livro, foi só livro. ID underline livro. Aí nós temos os tipos de dados. O tipo de dado é o tipo de dado que vai ser inserido nesse campo. No caso, o ID livro vai ser o campo de identificação, ou seja, registro 1, 2, 3. Então vão ser dados inteiros. Então vamos inserir aqui o tipo int. Ele vai ser PK. O que é essa PK? É chave primária, ou seja, a chave de identificação. Eu vou selecionar aqui. Automaticamente, como eu seleciono aqui vai ser PK, já selecionou esse NN para mim que é not null, ou seja, um campo não nulo. Como é chave primária, obrigatoriamente, ele sabe que tem que ser preenchido. Então tem que ser um campo não nulo. Campo nulo é aquele campo que pode ficar vazio. A chave primária não pode ficar vazio. E um outro item que eu acho muito interessante marcar é essa coluna aí que é de auto-incremente. Porque no momento que eu vou inserindo novos registros, automaticamente esse campo vai se auto-preenchendo. E tem 1, 2, 3, sem ter necessidade de ter que estar preenchendo esse campo. Pronto. Terminado aqui nosso campo, a gente pode ir para o segundo campo. Visualizando lá no nosso diagrama, segundo campo, a gente poderia ter aqui o título livro. Vou colocar aqui título, underline, livro. Só lembrando mais uma vez que nome de campo não pode ter acentuação nem espaço. E o tipo de dado do livro vai ser um tipo de texto. Porém, esse texto pode ter caracteres especiais. Se o nome do título tiver acentuação, vai ter espaços, pode ter números também, então pode ter N caracteres. Então, o tipo de dado que vai receber esses caracteres é o tipo varchar, que recebe vários tipos de caracteres, porém é um caractere curto. Um título não é um texto muito grande. E o varchar ele pode ir até 255 caracteres. Porém é muito para um título. E quanto mais caracteres você coloca, mais dados vai ocupar na memória do banco. Então é interessante que você coloque uma média aí de quanto você acha que vai ser o tamanho do título. Então eu vou colocar aqui 100 caracteres. Eu posso definir se esse campo vai ser de preenchimento obrigatório ou não. Se eu marcar not null, obrigatoriamente ele tem que ser preenchido. Então, um livro tem que ter um título, então eu vou deixar marcado. E o próximo campo seria o autor do livro. Que seria autor livro. Autor underline livro. Também vai ser um campo que não vai ter muitos caracteres, então eu vou inserir aqui o nome do autor, pode ter também uns 100 caracteres, também do tipo not null. Eu vou ter aqui a quantidade do livro, que é o QTD underline livro. A quantidade de livro também vai ser 1 ou 2 ou 3, então vai ser também do tipo int. Posso estar clicando aqui, vendo os tipos de dados.
clicando nessa setinha aqui, dessa caixinha de Select. Seleciono o int. Ou posso estar simplesmente digitando aqui também. E a quantidade também eu vou colocar como obrigatório. Not null. E o nosso próximo item, que é a gente passou a quantidade de livro, e agora o ISBN do livro. O ISBN, underline, livro. Já o ISBN, ele pode conter letras, números, então pode variar. Então eu vou deixar como baixar mesmo. E como não é um número muito grande, vou deixar aqui apenas com 50 caracteres. Também vai ser um not null. Dessa forma a gente definiu aqui o nome da nossa tabela, os campos que vai ter nossa tabela, inclusive o ID aqui está com o sinalzinho de chave, porque é chave primária. E aqui eu posso simplesmente aplicar. E observa aqui que ele gerou um código enorme para a gente, que é o de criação completa da tabela. Ele criou a tabela e incluindo os campos. Vou copiar esse código e vou colar naquele nosso arquivo. Criação a tabela livros. Colei aqui, posso cancelar essa ação aqui, posso fechar aqui minha tabela, não salvar, não quero. Dessa forma, vou criar através do comando. Então, aqui com o nosso comando foi sugerido pelo próprio MySQL, no caso MySQL Workbench, vou selecionar, vou copiar e observe aqui o seguinte, vamos ler esse código para entender como é que ele está criando. Create table, ou seja, crie uma tabela no banco de dados biblioteca, que foi o banco de dados que a gente criou, BD, biblioteca, criar, pois tem esse ponto, a TB underline livro, que foi o nome que nós demos à nossa tabela, TB livro. Vai criar o campo ID como not null e autoincremente, o título livro como varchar de 100 caracteres também not null, autor do livro como varchar de 100 caracteres not null, e quantidade de livros é o int not null. Observe, quando é int, não tem a necessidade de eu descrever a quantidade de caracteres, que o int por padrão ele já assume 11 caracteres. Caso eu queira mais caracteres, eu tenho que usar outro tipo de dado. E o ISBN livre é um varchar de 50 também not null. E aqui eu estou identificando que o meu ID livro vai ser primary key. Mas eu tenho outra forma de estar escrevendo esse comando também. Vou descer aqui. Então, se eu aplicar aqui um comando chamado user, o nome do banco de dados, no caso BD, underline, biblioteca, biblioteca, ponto e vírgula, e selecionar aqui a minha linha, executar. Depois que eu definir que eu estou usando o meu banco de dados biblioteca, eu posso criar a minha tabela sem ter necessidade de identificar qual é o banco aqui anteriormente. Então, create table tb underline livro e vou abrir e fechar parênteses
E aqui dentro dos parênteses eu vou definir os meus campos. Então o primeiro campo vai ser o campo de ID livro. ID underline livro, espaço. Vou identificar o tipo, é no tipo int. Aí eu já posso aqui no meu campo, até teclar um Enter aqui para ficar melhor da gente visualizar, para ficar em linha conforme o nosso exemplo. Aqui eu já posso determinar que ele vai ser primary key. Copiar aqui. Opa! Primary key. E vai ser auto incremente. Já me dá a sugestão ali. Você pode teclar Enter para usar a sugestão. Caso você queira escrever auto incremente. O MySQL, como vocês puderam ver, ele pode ser escrito em maiúsculo ou em minúsculo. Ele não é case sensitive. Campo. Para criar o próximo campo, eu vou traçar uma vírgula, descer aqui, Enter, e criar o próximo, que é o título. Vou colocar aqui em minúsculo, título, porque em minúsculo eu vou deixar o nome dos campos da tabela e deixar em maiúsculo os comandos SQL para a gente poder ver a diferença entre os dois. Underline livro. O livro ele vai ser do tipo varchar e ele vai ter 100 caracteres. E também vai ser not null. Vai ser um campo não nulo. Opa. Not, vírgula, crio um novo campo. E depois eu vou criar o autor livro. Vou copiar aqui para a gente não perder tempo. Ctrl C, Ctrl V. Simples assim. Também vai ser um varchar de 100, not null. Eu vou traçar aqui a vírgula. Que a quantidade do livro vai ser um int do tipo not null. E o ISBN do livro vai ser do tipo varchar. E essa última linha, que é o primary key, não vou ter necessidade de escrever porque eu já determinei aqui, logo no início. Porém, aqui eu abri o meu parênteses, então aqui eu vou ter que fechar. No último campo, não tem a vírgula, porque eu só insiro a vírgula quando eu vou ter novo campo. Simplesmente vou inserir aqui o meu parênteses para fechar o meu comando. Então, para executar, vou selecionar a minha tabela inteira. Esse raiozinho aqui que me mostra que eu vou executar o que tiver selecionado. Clica. Atualizar aqui meus bancos. Observe que agora, que aqui em tabela, criou aqui uma setinha na esquerda. Quando você clica, olha só, ele mostra a TB livros. Foi a minha tabela de livro criada. E aqui as minhas colunas. Tem aqui o ID livro, título do livro, o autor do livro, a quantidade do livro e o ISBN. Dessa forma aí a gente criou a nossa tabela.